E aí, galerinha, vocês estão muito ocupados? Eu espero que não, porque eu estou prestes a começar o recap dessa obra que eu gosto muito e eu não vi nenhum outro canal trazendo. E antes que vocês me perguntem qual o nome da obra, eu não posso deixar ela aqui, pessoal, porque isso pode acarretar strikes pro canal. Mas eu vou deixar o nome da obra fixada lá no nosso servidor do Discord. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado. Então chega de enrolação e vamos para o recap, seus desocupados. Muito tempo atrás, no período Jouko, época em que o mundo dos deuses e dos homens se separaram, um tempo lendário, marcado de sangue das guerras infindáveis, um tempo onde era possível ouvir os gritos no campo de batalha. General! 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 A ambição dos homens movia o mundo naquela época. Foi uma grande era que durou 500 anos, chamada de Período de Guerras do Verão e do Outono. Em 2045 a.C., em um reinado da China Ocidental chamada Qin, é possível ouvir o barulho de espadas de madeira colidindo. São apenas os amigos Shin e Ryo travando mais uma batalha de treino. Shin consegue acertar um ataque na lateral de Ryo, fazendo com que ele se desequilibre e voe para longe. Contudo, ele faz um giro no ar e consegue aterrissar enquanto declara: "Droga, você e sua força monstruosa!" Ryo se dá conta de que enquanto ele tentava recuperar o equilíbrio para poder aterrissar, ele perdeu Shin de vista. Droga, onde ele foi parar? Shin aparece e num piscar de olhos dá um ataque descendente em Ryo, que, no último instante, consegue desviar, pulando para a direita. Ryo consegue pisar na ponta da espada de Shin, olhando para ele com um sorriso que exala vitória. A cena corta e mostra que realmente o Ryo ganhou aquela batalha. Beleza, vamos ver. Tô com 333 vitórias, 332 derrotas e 587 empates. Parece que eu tô ganhando por uma, hein? Bem, dessa vez eu ganhei porque eu tive sorte de desviar. Não importa, uma derrota é uma derrota, droga. Ei, Shin, melhor a gente se apressar, senão eles vão gritar com a gente. Ei, por que você tá me segurando? Pode me largar ou você anda sozinho, cara. Enquanto eles voltam pra casa, a gente pode ver a paisagem do território de Qin. As montanhas são tomadas por plantações e podemos ver pessoas trabalhando até que a noite cai. Que gosto horrível! Mas quem fez essa nojeira? Anda, fala qual de vocês dois fez isso. Ah, mas é claro, só podia ser o Shin. A sua comida sempre tem gosto horrível. Então, pessoal, passando aqui pra explicar, esse menino ele é filho do chefe da vila que o Shin e o Ryo moram. Ele continua falando enquanto se aproxima. Diferente do Ryo, você é um inútil, sabia? Não sabe cozinhar, não sabe limpar. O Shin deve ser a pessoa mais inútil do território de Qin. Mas parece que o Shin não gostou muito do que o jovem mestre falou, porque ele o encara com uma cara de poucos amigos. Olha, papai, ele tá me encarando com muita raiva, disse o jovem mestre enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. O quê? O Lidian, então, se levanta, pega a vara que estava com seu filho, anda até Shin e começa a discipliná-lo. Quem você pensa que é, hein, Shin? Tem algum problema com ele? Quem você acha que comprou as roupas que você tá usando, hein? A comida que você come, a cama que você dorme? Quem você acha que fez tudo isso? Tudo eu. Apesar de ser minha obrigação como Lidian, eu cuidei de você. Você sabe que órfãos de guerra como você costumam virar escravos? Eu cuidei de você por 10 anos e você se esqueceu que ainda me deve? Então fique calado e trabalhe pra pagar essa dívida. Entendeu, Shin, seu idiota? Então, pessoal, tô passando aqui só pra avisar que Lidian é a forma como eles chamam o líder da vila deles, é tipo o prefeito deles. Então a cena corta um pouco para mais tarde, quando Ryo e Shin estão no cômodo que eles dividem. Ryo está sentado trabalhando enquanto Shin está deitado muito bravo porque ele tinha acabado de ser disciplinado. Como assim eu cuidei de você? Fica se achando aquele desgraçado. A gente não passa de escravo aqui. Ô, seu idiota, por que você tá falando tão alto assim? Eles vão te ouvir. Melhor ainda se eles escutarem, eu não aguento mais. Eu vou espancar todo mundo e vou embora. Tá bom, depois disso você vai fazer o quê? Vai pra rua passar fome? É só a gente se tornar ladrão ou algo assim, e o primeiro alvo vai ser essa casa. A fim de tentar realmente convencer seu amigo, Ryo olha pra Shin e fala: nós treinamos todo esse tempo só pra virarmos ladrões? E ele realmente conseguiu fazer com que seu amigo caísse na real. É, eu sei, eu só tava brincando, hahaha. Mas parece que eu tô morrendo de sono, acho que eu vou dormir. Sabe de uma coisa, Shin? Você podia me ajudar um pouco, né? Eu já disse que eu vou dormir.
Mamãe, cadê o Ryu e o Shin? Eles saíram, meu filho. Aqueles dois sempre demoram pra voltar quando saem. A cena corta e mais uma vez, Ryu e Shin estão travando outra batalha acirrada. Um jogo onde só importa acertar e não ser acertado. Ryu tenta acertar um golpe na cabeça de Shin, que desvia agachando. Depois disso, Ryu tenta dar um golpe, mas agora buscando acertar o corpo de Shin. Shin tem que pular para desviar. Aproveitando que já estava no ar, dá outro golpe descendente em Ryu, que consegue aparar com a espada de madeira. Enquanto os amigos treinam como sempre nos campos, uma carruagem passa pelo local e ao ver os garotos trocando golpes, o passageiro da carruagem fica abismado. Será que meus olhos estão realmente vendo isso? Era o que se passava na mente do passageiro da carruagem. Ainda sem ter certeza do que seus olhos viram, ele grita pro cocheiro parar agora mesmo. Enquanto ainda estão trocando golpes, Ryu e Shin usam todas as táticas possíveis. Que é isso atrás de você, Shin? Ah, você acha que eu vou cair nessa? Mas quando Shin olha, realmente tem alguma coisa ali. E ele fala pra Ryu: ei, espera, tem alguém vindo. Só que dessa vez Ryu também não acredita. Eu também não vou cair nessa. Após dizer isso, Ryu acerta Shin com um golpe na cabeça pra finalizar o duelo. Ele fica espantado por realmente ter acertado Shin na cabeça. Hã? Quando Ryu se vira, ele faz um barulho e realmente vê que tinha alguém vindo atrás dele. E era ninguém mais, ninguém menos do que o passageiro da carruagem. Ele caminha com suas roupas caras pra perto das crianças e encara Ryu diretamente. Mas antes que eles pudessem trocar sequer uma palavra, o Shin já chega e manda real. Tá olhando o quê, velhote? Ryu já puxa ele chamando ele de idiota. Olha a carruagem dele, cara. Ele deve ser um guerreiro de uma casa de nobres. O Shin ainda tá puto e fala, isso não importa. E o Ryu, querendo salvar a vida dele, fala, é claro que importa, ele pode matar a gente. O nobre então resolve falar com os garotos. Qual o problema de vocês? Parecem muito amigos para quem estava brigando alguns segundos atrás. A gente não estava brigando, velhote, era só um treino e por sua causa eu perdi. Em 1253 partidas, agora eu tô atrás por 2 pontos. Faz um ano que a gente não tinha essa diferença. 1253 partidas? Você só pode estar brincando! No começo, o Lorde achou que realmente era mentira dos garotos, mas depois de ver o olhar determinado deles, ele teve um estalo na mente. Vocês lutaram mesmo batalhas ferozes que nem essa mais de 1000 vezes? Parece algo muito insano pra mim. Nessa hora, Shin toma a frente e começa a falar com o nobre. Alguém como você que nasceu riquinho provavelmente nunca vai entender, mas nós somos órfãos. Perdemos nossas famílias na guerra, eles não deixaram nada pra trás, exceto nossos corpos. E isso é o bastante. Enquanto tivermos nossos corpos capazes de segurar uma espada, será mais do que suficiente pra mim e pro Shin. Não é mesmo, Shin? É isso aí, você tá certo. Os garotos concordam enquanto voltam a lutar. Enquanto estão no meio da troca de golpes, o Shin começa a falar. Quando pudermos entrar na guerra e aumentar nossa posição militar com a força e técnica que desenvolvemos juntos, vamos conseguir incríveis conquistas. Vamos sair da casa do desgraçado do Lidian e morar na nossa própria casa, uma mansão de luxo com jardim, um portão gigantesco e uma muralha branca alta. Vamos trazer garotas lindas de famílias nobres para casar e teremos vários filhos e ainda mais servos. E nossos nomes serão ouvidos por toda a China. Nós seremos os maiores grandes generais na Terra. Após os garotos falarem isso com tanta convicção, o Senhor Nobre fica pensando. Terem seus nomes ouvidos por toda a China? Serem os maiores grandes generais da Terra? Até que um pequeno sorriso escapa de seu rosto. E ele não consegue se conter e começa a rir. Ha, 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 ha. Mas o Shin já corta logo ele. Para de rir, seu desgraçado! Mas o nobre continua pensando. Esse encontro... Acho que eu poderia trazer o que é preciso para destruir a sombra que paira sobre o estado de Qin. Bom, o take corta parece que já é outro dia. Os trabalhadores estão colhendo nas plantações e os garotos estão chegando em casa depois de mais um dia de trabalho. Enquanto avisava que estava de volta, Shin percebe alguma coisa estranha. O Lidian parecia feliz ao vê-los. Ah, eles voltaram! Enquanto Shin realiza que era o velho da manhã anterior. O Lidian, por sua vez, se aproxima de Ryu para ajudá-lo. Ah, obrigado pelo seu trabalho, querido Ryu. Você pode soltar isso e venha cá pra dentro. Enquanto Shin pensa, querido Ryu? Será que ele bateu a cabeça? O Shin estava prestes a segui-los, quando Lidian virou de forma brusca e disse, você não! Pode voltar ao trabalho!
Os garotos não entenderam o acontecido e a cena corta pro Shin atrás da casa escutando o que eles estão falando. O Li Jian, por sua vez, apresenta o nobre da carruagem daquele dia. Querido Ryo, esse homem se chama Shobukun, um nobre muito poderoso do estado de Qin e também um dos ministros que servem no Palácio Real. Os meninos se assustam. Um ministro? Serve no Palácio Real? O Li Jian continua. Ryo, esse homem veio pagar pela sua liberdade. O nobre, por sua vez, toma a palavra. Ryo, a partir de amanhã você irá trabalhar no Palácio Real. Que isso, galerinha. O Proto e o amigo dele ficaram em choque, não entenderam nada. A cena já corta pro Ryo e pro Shin deitados no quarto que eles dividem, e o Shin estava pensando sobre o que tinha acontecido logo antes. Eu, no Palácio Real? O nobre então diz: não posso discutir assuntos do palácio com você aqui, mas você não será um servo. Se você aceitar, terá uma missão de maior importância. O Ryo então se assusta e diz: você tá dizendo que eu serei um oficial do governo? E o nobre responde: exatamente. E a primeira coisa que Ryo pensa é pedir para ele deixar Shin ir com ele, afirmando que Shin era tão forte quanto ele. Mas o nobre já quebra suas esperanças e diz: não, eu só levarei uma pessoa comigo, somente você, Ryo. O Li Jian então indaga Ryo: qual o problema, Ryo? Aceite logo. Mas Ryo pede: poderia me dar um dia para eu pensar? O Li Jian exclama bravo: Ryo! Mas o nobre aceita o pedido e diz: eu entendo, voltarei amanhã. A cena corta para um pouco mais tarde, Ryo e Shin deitados lado a lado e Shin pensando: por que o Ryo não aceitou imediatamente? Um servo de uma vila qualquer virar um oficial no palácio de repente, nem em sonho isso acontece. Eu recusaria uma oferta dessas por minha causa, né? Enquanto Shin estava afogado em seus pensamentos, Ryo fala com ele. Eu não entendo direito por que disso está acontecendo, mas eu estive treinando melhorando um passo de cada vez. Eu não me esforcei tanto para pregar um atalho desses. Enquanto ouvia isso, Shin fica irado e já vira xingando o amigo. Mas quando ele vira, seu amigo já está frente a frente com ele e diz: acha mesmo que eu diria algo assim, Shin? Eu vou aceitar. Enquanto diz isso, Ryo olha pra Shin com uma cara triste, de quem já sabe o que vai acontecer. Mas Shin olha pra cara de Ryo com um sorriso, de quem sabe que aquela é uma oportunidade em 1 milhão. A cena corta pros amigos frente a frente, no mesmo campo que já foi palco de centenas de batalhas. Podemos não fazer isso por muito tempo. Sim. Eu não me importaria de deixar essa partida valer 2. Por que 2 e não 3? Não, só 2. Certo, tudo bem. E a lua foi a testemunha daquela que seria a última batalha dos dois grandes amigos, Shin e Ryo. Já havia se passado 1 mês desde que Ryo foi embora. O Shin continuava trabalhando na plantação. Depois disso, ele voltava para casa para fazer a comida do Li Jian, que era aquele prefeito lá. Enquanto terminava seus afazeres, Shin estava de passagem e escutou alguém falando com ele. Shin, você mudou um pouco, não mudou? Disse um dono de barraca do mercado. Shin se aproxima e pergunta: sério? O cara responde: sim, você era um macaco bebê e agora virou um macaco criança. O Shin já explode. O que você disse? Mas o homem começa a rir. Ha 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 ha, não fique bravo, estou te elogiando. Você tá zoando com a minha cara, pode me dar o de sempre. Claro, o prazer é meu. Enquanto ele se afastava, seu nome foi ouvido mais uma vez. Shin, leva isso, compra um pouco de leite de cabra pra você. A cena corta pro nosso Protino, que parece ser um bar, mas ele tá mandando pra dentro um copão de leite de cabra. Enquanto ele estava tomando seu leite, ele escutou a conversa de uns homens ao lado. Estou te falando, o Palácio Real está cheio de problemas. É mentira, é só um rumor qualquer. Não é mentira, eu sou um mercador, então fui capaz de entrar na capital real alguns dias atrás. Presta atenção, algo muito ruim está acontecendo no nosso estado no momento. Alguém do povo simples como você não deve saber, mas nosso rei não tem idade suficiente para governar. Então, no momento, todo o poder está nas mãos do chanceler Ryo, mas há vários ministros no palácio infelizes com isso. O irmão mais novo do rei, Seikyo, está querendo tirar o poder das mãos dele. Ele está secretamente aumentando sua influência. Que escândalo! O irmão mais novo do rei está tentando roubar o trono.
Após o espanto dos ouvintes, o mercador completa. Sim, eu concordo, mas mesmo se ele conseguir roubá-lo, Lord Seikyo também é muito novo, então alguém da facção dele que irá governar. Então o mais importante é o desejo da facção de Seikyo em querer ter o poder. Não é nada bom que haja conflito interno no Palácio Real. O poder desse jeito diminuirá muito, nos deixando vulneráveis aos outros 6 estados. Se houvesse uma forma de acabar com isso... Aparentemente, o chanceler Ryo está fazendo o máximo que pode para conter o conflito. Várias coisas já começaram a acontecer. Me contaram que algumas noites atrás houve um incêndio no palácio. E ontem à noite, algumas pessoas viram um monte de corpos sendo transportados pelo portão de trás. E eles disseram que os corpos estavam cheios de feridas de flechas e espadas. A facção do irmão mais novo do rei já deve ter chegado à conclusão que tem uma boa chance de vencer. Então começaram a se movimentar. A facção do Seikyo é assustadora. Eles estiveram treinando vários grandes grupos de assassinos. Você pode apostar que o palácio está mergulhado num banho de sangue agora. Quando ele termina de falar, o Shin já chega pronto para arrancar todas as informações dele. Você está mentindo! Os homens que escutavam o mercador ficaram assustados, mas logo perceberam que era apenas o Shin. O mercador perguntou: quem é esse moleque? Então os homens explicaram o porquê do desentendimento. Alguns dias atrás, um cara que é praticamente irmão pro Shin foi levado para o Palácio Real como um oficial. Pro Palácio Real? Quem foi o oficial? É um velho chamado Shobukun. Shobukun, você disse? Esse é o servo mais leal ao rei. É a quem a facção do irmão mais novo do rei atacará primeiro. Me desculpe por isso, garoto, mas o seu irmão provavelmente já morreu. Isso é mentira! Oh, tira esse moleque de cima de mim! Para com isso, Shin! A cena corta pra noite, enquanto Shin se encolhe no quarto que uma vez dividiu com seu amigo Ryo. Ele não pode estar morto. Ele não morreria assim. E as memórias voltam a inundar a mente do nosso jovem Shin. Shin, vamos nos separar por um tempo, mas não perca tempo. Lute para me alcançar. Nós dois vamos para o mesmo lugar. Enquanto ele se lembra do que o amigo havia dito, as lágrimas começam a tomar seu rosto. Beleza, mas eu vou ultrapassar você num piscar de olhos. Fique esperto. Enquanto continua chorando, ele volta a repetir. Ele não está morto. O tempo passa e, em meio a lágrimas e lembranças, Shin consegue cair no sono, só para ser acordado por um barulho na porta. Shin levanta e vai ver o que tem do lado de fora. Quando ele abre a porta, a imagem que ele vê é assustadora. Com o que lhe resta de força, ele fala: estou de volta, Shin. Ryo? Aguenta firme, Ryo. Abre seus olhos. O que está vendo, Shin? São ladrões? Lidian, chame um médico! Um médico, rápido! Ryo? Quanto sangue? Chame um médico! E Ryo responde pra Shin: eu estou bem. Não preciso de um médico, meu amigo. Só pelo olhar do Shin, dá pra perceber que ele ainda não conseguiu assimilar tudo o que havia acontecido. Na verdade, nenhum deles havia conseguido assimilar aquela cena grotesca. Foi por causa da rebelião do irmão mais novo do rei, não foi? Rebelião do irmão mais novo do rei? Indagou Lidian. Então você soube o que esteve acontecendo no Palácio Real? Ótimo, será mais fácil de explicar. O poder da facção Seikyo ficou muito grande, o bastante para derrubar a capital. Eles são persistentes, vão seguir a trilha deixada pelo meu sangue para chegar até aqui. Lidian, quando eles chegarem, conte para eles que alguém que você não conhece invadiu o celeiro e morreu. Assim eles não irão mover o corpo. Não vou deixá-los tocar em você. Não vou deixar nenhum deles sair daqui com vida. Nenhum! Estou feliz por saber da sua determinação, Shin. Tenho um favor para te pedir. Ele diz isso enquanto entrega um pedaço de papel para seu amigo. Um mapa? A cena corta pro Ryo explicando pro Shin o que aquele mapa é e para que ele vai precisar. É um mapa indicando a vila chamada Heibei, a oeste daqui. E eu vim aqui entregar isso a você. Vá para esse lugar imediatamente. O quê? Mas do que você tá falando? Eu não entendi nada. Você está me ouvindo, Shin? Estou confiando isso a você. Eu entendi, Ryo. Eu já entendi, então não morra. Não desse jeito. Eu e você iremos nos tornar os maiores grandes generais do mundo, não iremos? É claro que sim, Shin. Nosso sonho e nosso poder são parecidos. Somos um, em corpo e alma. Se você bater suas asas, estarei lá com você também, Shin. Me leve com você ao redor do mundo, disse Ryo,
antes de perder o resto das forças que lhe restavam. Ryo! Bom, galerinha, o vídeo tá chegando ao fim. Eu tô brincando com vocês, você achou que eu ia cortar na melhor parte? Quando percebe que perdeu seu amigo, Shin fica possesso e fica perguntando: por quê? Por quê? Ele começa a ter um ataque de raiva e começa a destruir tudo, quebrando a parede, a porta. Enquanto isso, Lidian olha e fala: pare, Shin, pare com isso! Mas nada conseguiria acalmar Shin naquele momento, ao ver seu amigo caído no chão já sem vida, enquanto sua mão está molhada de sangue pelo soco que deu na parede e seu rosto está molhado pelas lágrimas pela morte de seu amigo. Ele começa a praguejar e amaldiçoar todos eles. Vou matar todos eles! Como eles puderam fazer isso com o Ryo? Eu vou matá-los, eu vou vingá-lo, vou fazer eles em pedacinhos, não vou deixar nenhum vivo. O Lidian e sua família olham para Ryo caído no chão e Shin descontrolado pela morte de seu amigo. Eu vou matar todos eles! Droga! Eu vou matar todos eles! Todos eles! A família do Lidian estava perplexa pela morte de Ryo. Eles também não acreditavam no que havia acontecido. Mas quem tomou a frente foi o filho do Lidian, que sem pensar deu um soco na cara do Shin. E com os olhos cheios de lágrima, começou a falar: não deixa a morte dele ser em vão! Não deixa a morte do Ryu ser em vão! O Shin percebe que foi o filho do Lidian e fala: o que é isso, seu pivete maldito? E o filho do Lidian responde: Eu odiava você, mas eu gostava muito do Ryu. Então eu quero vingar ele das pessoas que mataram ele também. Quero fazer as pessoas que mataram ele em pedacinhos. Eu não sei o que vai acontecer, mas se você for pra esse lugar, talvez você descubra o motivo do Ryu ter morrido. Vá pra esse lugar, Shin. Nessa hora, Shin relembra das palavras de seu amigo. Eu vim te entregar isso, Shin. Vá pra esse lugar imediatamente. Você está me ouvindo, Shin? Estou confiando isso a você. Ao lembrar mais uma vez das palavras de seu amigo, a dor volta a consumir o peito de Shin, e ele começa a chorar enquanto desaba. Mas se você achou que o Shin não ia fazer o que ele prometeu pro seu amigo, você estava muito enganado. Porque a próxima cena já é o Shin correndo a milhão indo pro mesmo lugar que o amigo dele tinha mandado. Atravesse a ponte Tai. Se seguir ao longo do rio com a sua velocidade, chegará na Vila Heibei em 2 horas. O flashback mostra o Lidian explicando. O mapa parece indicar um lugar onde os rios se encontram, mas é impossível, Shin. A Vila Heibei é um lugar cheio de ladrões e assassinos, um lugar terrível. Dizem que se pessoas normais entrarem lá, nunca sairão com vida. É um lugar que não deve se aventurar sozinho. O Lidian, depois de explicar o que era a Vila Heibei, começa a indagar o Shin. Enfim, o que aconteceu aqui? Por que o Ryu, que era para estar no Palácio Real, morreu aqui? Por que ele te deu esse mapa indicando a Vila Heibei? E o que é essa rebelião do irmão mais novo do rei? O Shin fingiu que o cara não estava falando com ele e só levantou seu irmão caído para poder dar um último abraço. O Lidian ficou irado. Shin, responda as perguntas! E o Shin responde mais bravo ainda. Eu também não sei de nada! Mas isso não importa agora. Não importa o que esteja acontecendo no Palácio Real. E não importa se a vila tá cheia de criminosos. O Ryu me disse pra ir, então eu vou. A cena corta pro Shin correndo ao lado do rio, indo pra localização do mapa e carregando a espada de seu amigo caído. E no meio da corrida, do alto da montanha, é possível ver um vulto espiando o Shin. É um pássaro de palha. Mais pra frente, Shin já encontra 4 bandidos. Ora, quem veio aqui a essa hora da noite? Ei, criança, por que você tá vindo pro lugar desse a essa hora? Você é um idiota? Aquela espada nas costas dele parece ser boa, hein? Vamos pegar ela. O prota já pergunta, essa é a Vila Heibei? E os bandidos falam, sim, mas isso importa pra você? Se você for um bom garoto e entregar a espada, a gente vai te vender como escravo e não vai te machucar. Mas se resistir, a gente vai te matar e te jogar no rio. Qual vai ser? Parece que não foi nenhum nem outro, porque os caras tá até balançando bandeirinha branca. O Shin quebrou os caras na pancada. Depois de embolachar geral, o Shin olhou pro passarinho de palha e falou, foi mal, mas eu tô com pressa. E já saiu correndo deixando os bandidos caídos. O chefe dos bandidos, depois de ter tomado um amasso do prota, manda juntar todo mundo da vila e perseguir porque ele não ia escapar. A cena volta lá pra casa do Lidian, falando com a família dele. Ele disse que alguém ia vir persegui-lo, então é melhor não tocar do corpo. Mas também me sinto horrível deixando ele assim. Quando ele percebe, tem um homem enorme, todo vestido de preto atrás dele, e ele se assusta. O homem que apareceu do nada parece ser de uma associação de assassinos. E a primeira coisa que ele faz é indagar a família do Lidian. Ei,
vocês falaram com ele? E o Lidian, muito assustado, não, nós ouvimos um barulho e quando saímos para ver, encontramos essa pessoa já morta. O assassino, por sua vez, responde: entendo, então você será capaz de escapar com vida. Enquanto se abaixa, pega sua espada e está prestes a cortar o pescoço de Ryu, mas antes de terminar, a família dispara um grito: pare! O assassino olha e vê o filho do Lidian, que tinha acabado de gritar para ele parar. E juntando todas as peças do quebra-cabeça, vendo que a espada do Ryu também tinha sumido, ele pergunta: estão escondendo alguma coisa de mim? Mas o Lidian, já apavorado, fala: não, nós realmente não sabemos de nada. Mas antes do Lidian poder terminar a história, o assassino já acerta um soco na cara dele, segura seu filho e enfia a espada na perna dele. Enquanto o assassino segura o pescoço do filho do Lidian, ele diz: fale logo, na próxima eu vou acertar o coração dele. A cena volta pro nosso protinha e ele tá dando que tem o que não tem. Vários manos chamando pra trocação e ele puxou na guarda e falou: vem tranquilo. Enquanto isso, você só escutava todo mundo da Vila Heibei falando: mata ele! Mata esse moleque! Saiam todos e venham atacá-lo! Não deixe ele fugir! Ele é muito rápido e muito forte e muito habilidoso! Shin, por sua vez, pensa: é claro que eu sou muito forte. Minha habilidade com a espada é muito melhor do que de lixo que nem vocês. Enquanto lembra do seu amigo, ele diz: minha espada. Não, a nossa espada será conhecida por todos no mundo. A cena volta para um flashback do Shin conhecendo o Ryu. O Lidian fala: Ryu, ele é um órfão que nem você. Seu nome será Shin e ele viverá com você daqui pra frente. Ensine-o como trabalhar. Depois disso, a mulher do Lidian foi indagar ele: por que você adotou outra criança inútil? Ele disse: eu não tinha outra escolha, é meu dever como Lidian. A cena corta e mostra os meninos Shin e Ryu no mesmo campo que eles costumavam praticar. Ei, Shin, você provavelmente deve estar pensando que teve muita sorte por ter sido adotado, certo? Não seja ingênuo, nós somos servos da casa do Lidian, somos praticamente escravos. Mesmo um servo adulto ainda continua sendo um servo. Então, ele se casa com uma mulher que também é serva e tem filhos que também são servos. Se você tá nessa posição, é isso que acontece. A única maneira de avançar é usando a sua espada. Qin é o estado com o sistema por mérito mais forte na China. Se conseguirmos várias conquistas na guerra, seremos concedidos postos e vamos deixar de ser escravos. Então, tudo que temos é a espada. Tudo que temos é a espada, Shin. A próxima cena já é o Ryu chegando correndo para contar pro Shin: o General Meng conquistou outro castelo. Esse já é o quarto, que incrível! Um dia também vamos nos tornar generais. Tá sonhando? Nunca conseguiríamos fazer isso. Não, nós vamos conseguir sim. É só continuarmos vencendo e aumentando nosso ranking através de nossas conquistas. Iremos nos tornar grandes generais naturalmente. E os nossos nomes, eles vão ser gravados na história? Exatamente, Shin. Nós somos servos agora, mas no futuro, nossos nomes serão gravados na história. Hi. Nossa, quantas vitórias precisaremos para conseguir isso, hein, Ryu? Isso é simples. Seremos invencíveis. Não perderemos para ninguém. Enquanto lembra da frase de seu amigo, Shin continua retalhando corpos e dizendo: não vamos perder para ninguém. Após derrubar quase todos, ele vira para trás e pergunta: ainda quer lutar? Mas só isso já deixa todos assustados e eles ficam morrendo de medo. Idiotas. Shin continua seguindo o caminho até chegar ao ponto que seu amigo havia ordenado. O lugar onde os rios se encontram. Eu cheguei. Isso quer dizer que esse é o lugar certo? Shin se depara com uma pequena cabana num barranco de lama. Sem ter minha vingança e sem saber o que estava acontecendo, eu vim para esse lugar. Me diga, Ryu, pelo que você morreu? Por que você me guiou até aqui? E o que tem dentro dessa cabana? Shin adentra a cabana só para se assustar mais uma vez. Na sua frente, algo que ele imaginou que nunca mais ia poder ver. Não pode ser. Ryu?